Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O segundo vídeo, meu amigo torcedor vascaíno, dessa segunda de feriado aqui no Rio de Janeiro. Entretanto, nosso canal não para e está aqui para trazer a você, torcedor vascaíno, todas as últimas informações do nosso Cruz Maltino. Tem muita notícia, tem muita novidade, uma segunda muito agitada no nosso Vasco da Gama, segunda de movimentações, mercado da bola, informações sobre a situação envolvendo o ponta esquerda Brian Rodrigues, envolvendo também o ponta esquerda Wanderson. Vasco que segue aí ativo no mercado à procura de reforços para essa posição, até porque se teremos chegadas para a ponta esquerda, teremos saída. Emerson Rodrigues, colombiano que chegou ainda no meio do ano passado, não ficará para a temporada de 2025 e a expectativa é que já nesses próximos dias o anúncio da rescisão contratual venha a ser oficializado. Enfim, além dessas, muitas outras novidades, muitas outras informações, um Fala Gigante aí cheio de notícias para todos vocês, torcedores Cruz Maltinos. Entretanto, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco. Isso daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Estamos aqui todos os dias, tá, meu amigo torcedor? 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão, saindo sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, saindo sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do dia, saindo sempre pela parte da noite. Então, desde já, se inscreva no nosso canal, ajude a gente a chegar à marca dos 150 mil inscritos. Deixe o seu like aqui embaixo, que é de sua importância para o nosso crescimento. Ative o seu sininho de notificação e compartilhe o nosso canal para que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao nosso conteúdo. Show, vascaíno! Vamos então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco. E é claro, antes de falarmos sobre as possíveis chegadas, quero falar com vocês sobre as saídas, né? Porque definitivamente, meu amigo torcedor, teremos saídas no nosso Vasco da Gama. A principal delas, ou as principais delas, se tratando do trio Ternura, né? Para mim, vou chamar assim, tá? Trio Ternura. O trio que disputou o Campeonato Carioca pelo Vasco da Gama. Havia-se uma grande expectativa que talvez os três jogadores pudessem desempenhar um futebol no mínimo ok. Me desculpe. Um futebol no mínimo ok para conseguir ter minutagem no restante da temporada. Entretanto, não se foi apresentado absolutamente nada. Eu falo aqui, é claro, de Zé Gabriel, de Patrick de Luca e de Serginho. Zé Gabriel, que tem um salário no Vasco de 500 mil. Serginho, que tem um salário no Vasco de 400 mil. E De Luca, que tem um salário no Vasco acima de 150 mil reais. Os três jogadores, eles não estão nos planos do Vasco para a temporada, entretanto havia-se uma expectativa. Os jogadores caros que foram contratados pelo Vasco da Gama. E o Vasco, assim, internamente entendeu o seguinte: vamos pedir para eles se reapresentarem antes. Eles vão jogar os 3 primeiros jogos. E aí, meu amigo, se o Serginho deitar nos 3 primeiros jogos, jogar muita bola, por que não dar uma possibilidade a ele para o time principal? Se o Zé Gabriel jogar muita bola nos 3 primeiros jogos, por que não dar uma oportunidade a ele com o time sendo comandado pelo técnico Fábio Carille? E a mesma coisa para o De Luca. Entretanto, meu amigo torcedor vascaíno, infelizmente não deu certo. O Vasco utilizou essas 3 primeiras rodadas para avaliar esses 3 nomes e a avaliação foi completamente negativa, né? Zé Gabriel e De Luca, inclusive ontem, ou aliás, ontem mesmo às 7 horas, contra a equipe do Boa Vista, nem sequer entraram em campo, gente. Não foram utilizados pelo técnico Ramon Lima. Apenas o Serginho entrou em campo e também assim, não foi nada bem. Então os três que retornaram de empréstimo em 2025, Zé Gabriel no Coritiba, Serginho no Criciúma e De Luca no Ceará, não agradaram a comissão técnica de Fábio Carille nesses primeiros jogos e a expectativa é que realmente não haja mais oportunidade para eles daqui para frente. Na próxima rodada, o Vasco fará a estreia com seu time principal contra a equipe do Madureira nessa próxima quinta-feira lá na Arena da Amazônia. Os 3 jogadores não terão mais espaço. É loucura, ao meu ver, pensar em Zé Gabriel e De Luca, que são 2 volantes, tomando a posição de Tietê,
Jair, de Paulinho, até de Hugo Moura e de Matheus Carvalho. E é loucura, olhando para o Serginho, que é um ponta, vê-lo como titular. E olha que a ponta do Vasco da Gama, essa posição de extremos do nosso setor ofensivo, é uma posição muito carente de jogador. E mesmo assim o Serginho não conseguiu conquistar aí o carinho do técnico Fábio Carilli nesse primeiro momento de temporada. E eu acho que nem sequer era uma tarefa difícil. Então, assim, daqui para frente, meu amigo torcedor, o Vasco vai entender melhor o que terá que fazer. Ambos têm contrato com o Vasco até o final de 2025, ambos com salários altos. O Zé Gabriel tem uma dor de cabeça um pouquinho maior, que o Vasco deve cerca de 3 milhões de reais ainda ao Zé Gabriel, além de 500 mil reais mensais. O Vasco tem nesse momento, nesse restante contrato ainda, né, que pagar ao Zé Gabriel 3 milhões de reais. Então, fazendo contas rápidas aqui, já que só se passou um mês de 2025, teremos pela frente ainda 11 meses, ou seja, em torno de 5 milhões e meio de salário, mais 3 milhões de luvas. O Vasco tem que pagar ainda ao Zé Gabriel durante todo o ano de 2025 8 milhões e meio de reais, gente. É muito dinheiro que o Vasco da Gama terá que pagar. E é claro, o Zé Gabriel sabe disso, sabe da grana que tem que receber e sabe muito bem, com todo o respeito do mundo ao senhor Zé Gabriel, que talvez ele esteja nesse momento no seu maior contrato da carreira. Dificilmente o Zé Gabriel vai achar um outro clube que pague a ele 500 mil reais por mês, meio milhão de reais mensais. Então eu acho muito difícil até o Vasco conseguir em comum acordo com o Zé Gabriel uma rescisão contratual. O Vasco vai ter que realmente empurrar isso com a barriga, tentar achar um clube, pagar grande parte do salário, assim como fez na última temporada com o Coritiba. Com o Serginho e Patrick de Luca, exatamente a mesma coisa, né? Infelizmente, é o Vasco se prendendo não, né? Estando preso nos contratos firmados pela antiga gestora a 777 Pac, né? Mas é realmente uma grande loucura, né? Uma pena aí, 3 jogadores recebendo tanto, quase não, mais de 1 milhão de reais por mês de gasto com 3 atletas que não serão nem um pouco utilizados. Bom, torcedor vascaíno, hoje é daqui, ó, direto do CT. O negócio é o seguinte, já sabe, né? A gente acabou ficando esse período de festa de final do ano sem postar vídeo aqui no canal. E o YouTube tá enxugando a divulgação do nosso trabalho. Então peço para você aqui rapidinho para largar o dedo no like. Larga o dedo aí no like, no joinha, no gostei e ajude a divulgação desse vídeo. Show? Conto com você, ó. Não posso mostrar muita coisa não. Valeu, rapaziada. Bom, torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, ajudem o nosso canal, né? Realmente esse like é de suma importância, então, de verdade mesmo, na boa, não saia aí desse Fala Gigante sem largar o dedo no joinha. Show, meu amigo? Vambora, então, continuar aqui com o vídeo, porque não é apenas de saída que se faz um elenco, também de chegadas. Entretanto, antes de entrarmos no assunto sobre chegadas, vamos falar mais sobre saídas, porque o Vasco busca encaminhar a saída desse trio, né? Zé Gabriel, Serginho e Patrick de Luca, mas já encaminhou a saída do ponta esquerda Emerson Rivaldo Rodrigues, o jogador que chegou no meio da temporada passada, né? Emprestado junto ao Inter Miami dos Estados Unidos, chegou ao Vasco com muita expectativa. Um nome contratado pelo ex-diretor executivo Pedro Martins, que já não está mais no Vasco nesse momento, está comandando, né, o Santos, sendo o diretor executivo do Clube Paulista. E foi um nome, assim, realmente que eu esperava muito mais do que entregou. Eu acho que até foi importante, tá? Fez 21 jogos com a camisa do Vasco no segundo semestre do ano passado, marcou 2 gols, deu 2 assistências, mas nunca se firmou realmente no time titular, né? Nunca conseguiu dar uma sequência. O Vasco ele perde o ponta esquerda que era o titular à época, o David, e talvez a gente como torcedor esperava que o Emerson pudesse conquistar essa vaga titular, mas não conquistou. Nunca foi uma convicção da comissão técnica do Rafael Paiva, da comissão técnica depois do Felipe que chegou para os últimos 3 jogos, e também no meio da torcida vascaína, o Emerson Rodrigues nunca foi uma convicção. Talvez nem tanto pelo desempenho dentro de campo em si, né? Mas pelo desempenho fora de campo. O Emerson Rodrigues foi um jogador que teve muitos problemas extra-campo, como o mais grave, no qual ele falta, né, um treino à véspera de um clássico contra o Botafogo, aquele clássico no segundo turno, no Newton Santos, onde o Vasco, se não me engano, perde pelo placar de 3-1 ou 4-1. O Vasco sofre pena realmente naquele clássico no Newton, e o Emerson era o titular da equipe, mas falta às vésperas do jogo e é cortado da lista de relacionados como uma forma de punição
por conta do que aconteceu. Aquilo irritou muito a diretoria, irritou muito a comissão de Rafael Paiva, que contava com o jogador, e ele faltou simplesmente um treino ali, assim, pra gente que cobre o Vasco da Gama, realmente foi o estopim interno, depois de muitos problemas que ele já vinha apresentando, faltar um treino antes do clássico, internamente não caiu nada bem. Então, diante disso, o Vasco já vinha realmente buscando essa rescisão com o Inter Miami, é um contrato, ele tinha um contrato com o Vasco até o meio do ano, mas o Vasco, nesse momento, conseguiu, junto ao clube norte-americano, encaminhar a rescisão do empréstimo. O atacante colombiano ficou de fora da maior parte dos treinos na semana passada. Ele, assim que chega no Rio de Janeiro, até de pré-temporada, né, para participar da pré-temporada, ele teve uma gripe muito forte aqui na cidade carioca. Chegou aí no hospital, fez exames, voltou às atividades no Vasco na quinta-feira passada, participou do treino de sexta-feira e no sábado já se despediu de todo o elenco. No caso, no treino antes, né, da partida contra a equipe do Boa Vista anteontem. Então, assim, rescisão confirmada, empréstimo aí que tinha entre Vasco e Inter Miami rescindido, e nesse momento, né, o Emerson Rodrigues já tem até um clube definido, tá? O Emerson Rodrigues, ele vestirá a camisa do Ludogorets da Bulgária, clube que hoje, por incrível que pareça, tem dois ex-vascaínos. Lembra do atacante Raul Cruz e do Eric Marcos, que está emprestado, né, pelo Vasco até o meio do ano ao Ludogorets? Então, é para lá mesmo que o Emerson Rodrigues vai. O Inter Miami já conseguiu, né, também negociar essa parte. O Vasco não tem absolutamente nada a ver com isso. O Vasco decidiu e o Inter Miami conseguiu encaminhar já o jogador para um outro clube. Parte importante, o Vasco vai conseguir, economizar uma parte interessante de salário. O salário do Emerson não era tão caro, mas o Vasco vai economizar cerca de 1,5 milhão de reais no total por nessa rescisão contratual, né? Se a gente colocar na ponta do lápis, em 6 meses, 1,5 milhão de reais que o Vasco economizaria, daria mais ou menos por mês 250 mil reais. O Vasco ele deve pagar uma parte, o Inter Miami outra, mas o Vasco tinha um gasto com o Emerson de 250 mil reais. Eu acho um gasto, sinceramente, bem honesto, tá? Não era um gasto muito alto, não, mas já que o Vasco não vinha internamente com sentido ter o Emerson Rodrigues no elenco, de fato o melhor caminho era uma rescisão contratual. Mas é muito louco pensar, né? Eu acho que pagava 250 mil no Emerson Rodrigues e paga 400 mil no Serginho e 500 mil no Zé Gabriel. É a partir desse momento que a gente vê as loucuras, né? Que a antiga empresa que passou pelo Vasco, a 777 Partners, fez no nosso clube. Mas enfim, Vascaíno, vamos virar a chave? Vamos falar aqui sobre chegadas, porque teremos chegadas no nosso Vasco da Gama, né? A gente não tem Emerson Rodrigues, o Jean Davi eu não sei se dá para contar. E aí, meu amigo, fica-se uma grande preocupação. Onde estão as nossas pontas, meu amigo? Cadê a nossa ponta esquerda? Pelo amor de Deus, alguém socorre o Vasco da Gama porque não aponta dentro do elenco, não aponta a esquerda dentro do grupo. O Vasco precisa com urgência contratar um jogador para atuar na sua ponta esquerda. E isso é, hoje, uma urgência dentro do Vasco da Gama. Contratar um jogador para atuar no lado esquerdo do campo. O Vasco tem negociações, hoje, de fato, a bola da vez internamente é o uruguaio Emerson. Eita, o uruguaio Brian Rodrigues, confundi Emerson com Brian, é o jogador de fato desejado pela diretoria do nosso Cruz Maltino, o nome que internamente o Vasco espera fechar para que venha com status de ser titular. É um nome que o Vasco guardou uma grana para realizar o investimento pela compra dos direitos econômicos. O Vasco planeja ter uma nova rodada de conversa, de negociação, para conseguir a contratação do ponta ainda nessa semana. Inclusive, há uma grande expectativa para que hoje, nessa segunda-feira, já ocorra essa reunião entre Vasco e América do México para bater o martelo. O Vasco está disposto a investir aí entre 30, 33, 34 milhões de reais pela compra dos direitos econômicos do uruguaio Brian Rodrigues. Brian que, inclusive, né, de acordo com informações dadas hoje na torcida vascaínos, também entrou na mira do Grêmio, tá? Além de Corinthians, então, e Vasco, Grêmio é mais um clube do futebol brasileiro interessado na compra dos direitos econômicos do atleta. É importante lembrar, Brian Rodrigues sairá do América do México mediante apenas a uma venda. O América do México não vai emprestar, não vai fazer nenhum tipo de negociação se não for a venda dos direitos econômicos do jogador. Vai parar no Brian? Não, tá? Tem outro nome aí que o Vasco voltou a conversar nesses últimos dias, que é o Wanderson.
Wanderson é um ponta esquerda, jogador que pertence ao Inter. No Internacional tem um salário de R$ 800 mil, tem um salário com o Inter tem um contrato com o Inter, perdão, até o final do ano, e é um ponta que o Vasco também observa. As negociações acabaram esfriando, o Vasco até conseguiu chegar a um acordo com o Internacional pela chegada do Wanderson, né? Uma negociação envolvendo até uma dívida que hoje o Internacional tem com o antigo clube do Wanderson do futebol russo. O Vasco iria arcar com essa dívida para ter o Wanderson no seu elenco. Uma negociação feita entre as partes, que é claro, andando a gente vai trazer com mais detalhes a vocês. Entretanto, depois de fechar com o Inter, na hora de fechar com o jogador, as coisas não andaram. Por quê? Porque o Wanderson, que recebe hoje no Inter 800 mil, pediu para fechar com o Vasco 1 milhão. E ao invés do Vasco aumentar o salário, a proposta do Vasco foi para diminuir o salário. Se o Wanderson hoje no Inter recebe 800, o Vasco propôs 600 e o Wanderson quer 1 milhão. Então as partes acabaram não chegando a um acordo e aí o Vasco nesse momento volta a conversar com o Wanderson exatamente para isso, para tentar junto ao jogador diminuir a pedida inicial e convencê-lo a vestir a camisa do Vasco nessa temporada de 2025. O jogador, o Vasco olha internamente com bons olhos, tá? Ainda mais para essa posição tão carente hoje, que é o setor ofensivo do lado esquerdo do campo. Lucas, se trouxer o Brian, não vai trazer o Wanderson? Se trouxer o Wanderson, não irá trazer o Brian? Não, nada a ver. Conversas hoje, de acordo com informações do jornalista Lucas Pedrosa, acontecem paralelamente, ou seja, as conversas ocorrem, estão andando. Se fechar com os dois, que bom, que maneiro. Fechar com um também legal, e o Vasco vai atrás de outro nome no mercado. O Vasco trata realmente essa posição de ponta, principalmente a ponta esquerda, com com muito cuidado, cara, com muita prioridade. Eu acho que vai buscar aí realmente trazer mais dois jogadores, ainda mais conseguindo fechar, ainda mais fechando, né, a rescisão contratual do Emerson Rodrigues. Então, negociação ocorrendo de forma paralela, a diretoria tá atacando essas duas frentes, tanto do Wanderson quanto do Brian, quer um ponta esquerda titular para chegar exatamente com esse status, titular. E o Vasco entende que os dois, tanto o Brian quanto o Wanderson, têm esse status, né, de jogador que chega para vestir a camisa, mas fechando com os dois, melhor ainda. Tudo depende realmente de como as conversas irão caminhar daqui para frente. Dois nomes muito interessantes, na minha opinião. Tendo Emerson Rodrigues, tendo Brian Rodrigues, cismei com Emerson Rodrigues, né? Tendo Brian Rodrigues e Wanderson na ponta esquerda, é outro nível, eu acho, para o nosso elenco. Concordo com isso? Deixa a sua opinião aí nos comentários. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo, tá, desse sabadão. E já já a gente volta, trazendo ainda mais novidades e informações a todos vocês. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Conto com a sua ajuda também, ó, lá no nosso Instagram, gente. Se liga só, deixa a tela focar. Focar? Vou botar para focar, então. Se não focar, eu foco aqui. Gente, eita, tá de brincadeira. Foca, filho. Vai focar. Enfim, a gente tá com 8.989. Faltam 11 pessoas, cara. 11 pessoas pra gente chegar a 9 mil seguidores. Vambora, ainda hoje chegar a 9 mil seguidores. Conto com você. Fechou? Vambora então, vascaínos. Se inscrevam, compartilhem. Como a gente sempre fala aqui no nosso canal, saudações vascaínas.